Se David Goggins seguisse o caminho convencional, a verdade é que seu livro nunca existiria. Se esse fosse o caso, Goggins teria permanecido no rumo da vida em que nasceu, condenado a simplesmente sobreviver em um ciclo de depressão, violência e potencial não realizado. Crianças criadas em lares agressivos apresentam maiores taxas de depressão, distúrbios alimentares, dores crônicas, síndromes de fadiga e a lista continua. O abuso se torna um ciclo de destruição, e quando crianças que tiveram infância semelhante à de Goggins crescem, elas provavelmente transformam esse ciclo de destruição em si mesmas e em seus entes queridos. Fumar, beber, usar drogas e outros comportamentos como esses prejudicam qualquer chance de uma vida decente antes mesmo da vida adulta começar. Mas, obviamente, esse não foi o caminho que Goggins trilhou. Então, a pergunta é: o que é preciso para superar o meu passado e experiências de vida ruins? Independente de quão terríveis sejam suas experiências de vida, como fazer para colocá-las a seu favor? Goggins não é a primeira pessoa de quem você ouviu falar que superou a imensa dificuldade de alcançar a grandeza, e ele com certeza não será o último. Existe algo no DNA de pessoas como Goggins que as leva para cima, independente de tudo de ruim que acontece ao longo da vida delas? Ou será que é uma escolha que eles fazem em algum lugar ao longo do caminho? David Goggins irá lhe dizer que são as escolhas. Mas é uma escolha que você tem que fazer repetidamente, todos os dias, dia após dia. Nos seus primeiros 10 anos, Goggins foi o saco de pancadas de um pai violento. Tanto o jovem David Goggins quanto sua mãe foram vítimas de inúmeros espancamentos violentos e sem sentido de seu pai. Isso é, até que a mãe dele decidiu que bastava e planejou uma fuga. Sua mãe se mudou com ele para uma nova casa no estado de Indiana, também nos Estados Unidos, país em que moravam. Mas, embora tivesse escapado do perigo imediato da ira de seu pai, Goggins logo descobriu que havia entrado no centro de uma região extremamente racista. Como o único adolescente negro em sua cidade, Goggins tornou-se alvo de ódio e ignorância. Sentado em sua mesa na escola um dia, Goggins pegou seu livro. Do outro lado da capa, havia uma mensagem racista rabiscada em que estava escrito que iriam matá-lo. Como se isso não bastasse, Goggins lidou com dificuldades de aprendizagem desde cedo. Quando nos encontramos em um lugar que pode não ser seguro, nossa resposta de luta ou fuga fica sempre em alerta máximo. Quando essa falta de segurança é constante, ela envia nossas mentes para um estado de caos, gerando um curto-circuito constante de luta ou fuga. Isso pode causar estragos em um cérebro em desenvolvimento, e a mente do jovem David Goggins foi consumida por isso. Tanto que na 4ª série ele foi designado como especial e considerado deficiente. No ensino médio, seu nível de leitura ainda era classificado como sendo da 3ª série. O jovem Goggins se sentiu como sendo o único em inúmeras situações. O único garoto negro, o único aluno que não conseguiu acompanhar o material de estudo, o único dos seus amigos que suportou o abuso cruel de um pai. Muitas pessoas olham para essas experiências de vida como fatores limitantes e as razões para ficar em situações ruins de vida e não conseguir evoluir. Goggins as considerou de maneira diferente. Para ele, tais desvantagens eram como treinar com um peso nas costas ou correr no ar rarefeito das montanhas. Isso torna você mais duro do que o resto das pessoas ao seu redor, que são mais suaves, com o conforto de nunca terem enfrentado tantas dificuldades. Essa constatação se cristalizou quando um recrutador da Força Aérea visitou a escola em que Goggins estudava. O recrutador era um paraquedista de resgate,
um daqueles caras que saltam após pilotos serem abatidos e os trazem de volta para casa. Ao longo de uma tarde, nasceu um sonho. Mas foi apenas isso, um sonho. Juntar-se à Força Aérea exigia capacidades que David Goggins não possuía, talentos que ele percebia muito além de seu teto. Apenas para passar o teste básico, ele teria que ter os conhecimentos necessários que ele havia perdido em todos os anos anteriores. Se você ainda não baixou o resumo que elaborei sobre o livro de David Goggins, basta clicar no primeiro link da descrição desse vídeo e você será direcionado para o meu site, de onde poderá baixá-lo gratuitamente. Goggins deu uma olhada no espelho. Ele não estava satisfeito com o que ele se tornaria. Então ele pegou uma navalha, raspou a cabeça, reformou o guarda-roupa e encontrou uma pilha de post-its, que são aqueles pequenos lembretes de anotação em papel com uma parte adesiva para colar em quase qualquer lugar. Em cada post-it, ele escreveu coisas que precisava fazer para ter alguma esperança de passar o teste básico. Ele progrediu de coisas simples, como limpar o seu quarto todos os dias, até correr uma determinada distância a cada semana. Ele chama isso de espelho de prestação de contas. E isso se mostrou essencial para transformar sua vida. Tornou-se um ritual para ele ficar na frente do espelho e lembrar-se repetidamente das missões em que estava. Goggins se debruçou sobre os livros e começou a treinar, transformando cada minuto extra de sua vida em preparação. Ele desenvolveu um sistema de memorização e passou no teste básico da Força Aérea. Um fator limitante não precisa ser uma história tão dramática. Se você teve uma infância ideal, com pouca luta ou conflito, essa falta de desafio em si pode ser um fator limitante. O que nós acreditamos ser infâncias perfeitas são muitas vezes tão pacíficas que nos deixam desprovidos de qualquer base, coragem ou jogo de cintura para enfrentar problemas. Quaisquer que sejam as experiências de sua vida, leve em consideração seus fatores limitantes e defina suas metas com a regra dos 40%. Determine seus próximos passos para atingir seus objetivos e encare o espelho de prestação de contas. Olhe dentro de seus próprios olhos e comece sua batalha. Agora que você está conhecendo cada vez mais sobre David Goggins, sabe que não deve deixar as coisas apenas na teoria, mas que precisa colocar em prática o que aprende. A história do espelho de prestação de contas de Goggins serve como prova de que, por mais que as coisas tenham sido ruins, temos a capacidade de melhorá-las. Então, podemos dar uma olhada em nossa própria vida e decidir quais são os nossos fatores limitantes e quais são os nossos objetivos. Um espelho de prestação de contas nos lembrará dos hábitos que precisamos construir para superar todo e qualquer obstáculo, incluindo nossos fatores limitantes e experiências de vida. Acompanhe também os outros vídeos de David Goggins aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Um abraço e até mais!